Efésios capítulo 6, dos versículos 1 até o versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Feche os olhos, vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa palavra. Deus, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, pelo Teu amor e Tua graça. Pedimos ao Senhor para que a Tua palavra fale em nosso coração e que nós possamos sair deste lugar transformados, meu Deus. Que nós possamos sair deste lugar entendendo a Tua palavra, digerindo a Tua palavra, Pai, mas fazendo com que ela nasça em nosso coração para que possamos cumpri-la segundo o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos na nossa série, Uma Nova Aliança, onde nós estamos tratando da família, de modo geral. Nós já estamos há 4 semanas, se eu não me engano, há 3, 4 semanas, falando sobre a família. E nós falamos muito sobre a questão da mulher e sobre a questão do homem. Nós tratamos essas questões, e para você que não ouviu, talvez você perdeu alguma parte do sermão, ele está no Spotify, algumas coisas também no YouTube, mas o Spotify é o que mais tem essa questão. E junto a isso, irmãos, eu percebi essa necessidade de estar falando sobre família, né? Parece que as pessoas, as igrejas focaram em muitas coisas, algumas pertinentes, que nós devemos falar, principalmente sobre o céu, mas algumas que não fazem sentido. E aí as famílias da igreja estão tendo que aprender a ser família com o mundo. Então o que nós temos de coaches por aí espalhados, tentando explicar o que é família e tentando dar várias lições de moral para essas famílias e colocando experiências pessoais como primazia para que as famílias possam ser bem-sucedidas. E aí, como eu disse, desde o primeiro dia dessa série, o que conta aqui não é a minha experiência pessoal. O que conta aqui não é o que eu fiz no meu casamento que deu certo. O que conta aqui não é como eu crio os meus filhos, se é o que dá certo ou não. O que conta aqui é o que a palavra de Deus diz sobre o que é certo e sobre o que é errado. Então, mais uma vez, nós vamos tratar biblicamente sobre a família, porém hoje nós vamos falar sobre obediência e sobre honra aos pais. O nosso tema de hoje é obediência e honra aos pais. Mas só para lembrar você, no capítulo 5, no versículo 21, Paulo só diz que todos nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Então, quando ele prossegue no versículo, ele prossegue baseado nessa máxima, a máxima da sujeição uns aos outros. E aí, só para te lembrar o que é sujeição, a sujeição é ceder de forma voluntária, cooperar, assumir responsabilidades e levar as cargas uns dos outros. Isso é submissão. Mas Paulo vai um pouco além disso quando ele fala para as esposas. Ele diz: você mulher, você deve ser submisso a esse marido, porque o seu marido é o cabeça e você é auxiliar deste marido. Mas falar disso, dessa submissão, nos dias de hoje, parece algo muito difícil, porque de fato o feminismo entrou também nas igrejas, e o fato de ter entrado faz com que seja difícil falar que a mulher é auxiliadora de um homem que é morto. Porque se nós pararmos para observar o que Paulo diz, é muito mais difícil ser um homem morto do que uma mulher submissa. Os homens ouviram nas últimas semanas e os caras me pediram, pelo amor de Deus, para parar de falar disso, né, daqui em diante. Porque é muito mais pesado, é muito mais difícil falar para o homem que o homem tem que morrer, ceder todas as suas vontades para a mulher, do que a mulher ser auxiliadora. Para a mulher ser auxiliadora de um homem morto é mais fácil. O problema é o homem querer morrer, mas isso é assunto para outro momento.
Mas Paulo diz isso, Paulo diz, a mulher é submissa, mas o marido deve ser morto. E quando nos rendemos à palavra de Deus, percebemos que apenas um homem morto pode gerar uma mulher submissa e vice-versa. E aí, baseado nessa mesma mensagem, nesse mesmo sermão, eu trouxe também outra verdade bíblica, que eu quero refrisar aqui, eu vou frisar enquanto a mensagem perdurar, que é uma família bíblica, preste muita atenção nisso, uma família bíblica é o marido, a mulher e os filhos solteiros. Uma família bíblica é uma mulher, o marido e os filhos solteiros. A partir do momento que seu filho se casar, ele vai criar a sua família, ele vai cuidar da sua família. Mas enquanto o seu filho estiver na sua casa, o seu filho faz parte da sua família. E daqui em diante, Paulo vai trabalhar algumas coisas sobre os pais e sobre os filhos. Paulo vai trabalhar algumas coisas sobre os deveres dos filhos e os deveres dos pais. Mas hoje, basicamente, eu creio que eu não vou me estender muito, mas hoje, basicamente, eu quero trabalhar especificamente sobre a questão do filho para com o pai. E aí nós vamos trabalhar duas coisas. A primeira, obediência. A segunda, honra. Primeiro nós vamos trabalhar sobre o que é obediência e vamos falar como os filhos devem obedecer aos pais. E segundo, nós vamos trabalhar sobre honra e nós vamos falar como os filhos devem honrar aos pais. Parecem ser coisas parecidas, porém não são sinônimos. Parece ser igual, mas não são sinônimos. Não quer dizer que quem obedece honra e às vezes não quer dizer que quem honra obedece. E eu vou explicar isso para você no percorrer e durante a mensagem. A honra deve ser dada aos nossos pais desde o dia que nascemos até o momento da nossa morte ou da morte do seu pai. Isso é honra. E a obediência vai chegar a um nível da vida do ser humano, principalmente quando ele se casa, que a obediência se equaliza. E aí o pai deixa de mandar no filho e ele começa apenas a aconselhar. Então a obediência vai até o ponto X, a honra vai do começo ao fim da vida, ou do pai ou do filho. A obediência vai do início da vida do filho até o momento em que ele se casa e ele sai da casa do pai. Então primeiro nós vamos trabalhar sobre a obediência. E a obediência, irmão, vem de uma palavra latim que chama obodientia. Meu latim é maravilhoso. Obodientia, que significa, que o significado dessa palavra é saber escutar com respeito a mensagem como uma ordem. Saber escutar a mensagem que vem do seu pai com respeito e como uma ordem. O fato de obedecer a uma ordem não significa necessariamente que a pessoa que recebe age sem liberdade ou por coerção. Ou seja, o filho recebeu a ordem do pai. Não quer dizer que esse filho age sem liberdade. Quer dizer que esse filho tem a sua liberdade delimitada pelo seu pai. Quer dizer que o filho tem a liberdade dele vai até o ponto A. Do ponto A ao ponto B, ela é delimitada pelo seu pai. Um filho é obediente porque aprendeu a obedecer. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Semana que vem eu vou falar sobre os pais, mas hoje é sobre os filhos. Um filho só é obediente porque ele aprendeu a obedecer. Levando para outro lado, um filho só é desobediente porque ele aprendeu a não obedecer. Preste atenção no que eu vou te dizer, irmãos. Todos nós, a criança que está nascendo agora na maternidade, ela está nascendo em pecado. Segundo Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecamos e destituídos fomos da graça de Deus. Todo mundo que nasceu em pecado. Portanto, uma criança, ela já nasce com esse instinto pecaminoso, a desobediência. O fato é que nós não precisamos falar com o filho, para um filho aprender a mentir,
Porque o filho aprende a mentir por natureza. Nós não precisamos falar para um filho a dizer não, quando a gente quer que ele faça alguma coisa, porque o filho já sabe dizer esse não por natureza. Ainda que ninguém lhe ensine, vai chegar um momento da vida ali com 2, 3 anos, que o pai vai falar alguma coisa e ele vai falar não. Ele vai falar não, por quê? Por causa do pecado intrínseco ao homem, que já faz com que a criança nasça sobre esse pecado, e aí o pai tem que trabalhar para que essa criança seja obediente. O pai tem que trabalhar para que a criança não minta, para que a criança faça aquilo que ele quer aquilo que ele quer que ela faça. Então vamos entender isso, irmãos, preste atenção. Nós não precisamos ensinar os nossos filhos a mentir. Se nós deixarmos eles livres, eles vão mentir. Você não precisa ensinar o seu filho a mexer com os brinquedos dele, e depois que ele mexer com os brinquedos dele, ele deixar lá, porque ele vai deixar. A sua função, a minha função como pai, é ensinar esses filhos como devem guardar, porque o filho intrinsecamente já nasceu sobre esse pecado. Então, quem são as pessoas que devem obedecer aos pais sem nenhuma ressalva? Ainda estou falando sobre obediência. Quem são as pessoas que devem obedecer aos pais? Obedecer sem nenhuma ressalva. Os filhos que moram na casa dos pais ou são menores de idade. Preste muita atenção. Se você é filho e está aqui essa noite, você é menor de idade, ou você mora na casa do seu pai, você deve obediência aos seus pais. Mesmo que o seu pai não tenha te ensinado a obedecer, agora você já está grande, que as crianças estão lá em cima, você deve obedecer ao seu pai. Eu moro na casa do meu pai, ou eu sou menor de idade, eu devo obediência total ao meu pai. Eu devo obediência total ao meu pai. Qual que é o problema, irmão? Por causa da falta de disciplina atual, e isso aqui é um problema do pai, nós vamos conversar nas próximas semanas. Por causa da falta de disciplina atual, os filhos, principalmente os adolescentes, não querem obedecer aos seus pais. Os filhos não querem obedecer aos pais. Sobre os pequenos, que os pais às vezes não têm autoridade, semana que vem a gente vê. Mas hoje eu quero falar sobre os filhos que moram na casa do pai, ou são menores de idade, e eles não querem obedecer aos pais, principalmente adolescentes e jovenzinhos aí que não querem obedecer aos pais. E aí eu listei algumas coisas pelas quais os filhos não querem obedecer aos pais. A primeira delas, a busca por independência. Os filhos não querem obedecer aos pais, porque eles estão o tempo todo em busca da independência. Os filhos, e agora principalmente os adolescentes, estão num processo natural de querer se sentir mais donos de si, testando os limites para construir a própria identidade. Portanto, eles querem ser independentes a todo custo. Independência ou morte. E aí, esses mesmos filhos, às vezes os de menores ou os de maiores que moram com os pais, eles têm por entendimento, que eu não sei de onde saiu isso, que eles pensam que eles sabem mais do que os próprios pais. Pensam que sabem mais do que o próprio pai, que viveu durante anos, aí gerou essa filha, esse filho, e esse filho agora acha que sabe mais do que o próprio pai. Meu pai não sabe de nada, eu quero ser independente, eu quero viver a minha vida. Eu quero viver a minha vida, eu quero crescer e ser independente, porque quando eu for independente eu vou fazer o que quiser. Você conta, eu conto, irmão. A busca pela independência faz com que os filhos se tornem independentes, ou queiram ser independentes. Outro fator que faz com que os filhos queiram ser independentes, o desejo de autonomia. Esses filhos querem tomar as próprias decisões, mesmo errando, para provar a si mesmos que eles podem ser melhor do que os outros, ou que conseguem ser melhor do que os outros. Um desejo incessante por autonomia. Eu sou o dono do meu próprio nariz, eu faço o que eu quero, porque eu sei o que eu estou fazendo. Esse desejo por autonomia tem levado os nossos adolescentes e os nossos jovens ladeira abaixo,
Porque não querem obedecer aos pais, porque querem ter autonomias e controlar a própria vida, controlar o que fazem, controlar aquilo que querem ser. Isso é antibíblico. Um filho de menor, um filho que mora na casa do pai, e ele quer ser autônomo, é antibíblico, está pecando. Outro fator que faz com que os jovens e adolescentes sejam desobedientes, e talvez seja o pior, a influência dos amigos. A influência dos amigos faz com que esses adolescentes e jovens queiram ser desobedientes. O grupo de amigos começa a ter um peso muito grande, e a necessidade de aceitação pode levá-los a desafiar as regras da casa. Ah, porque o meu amigo faz, é porque o coleguinha da escola faz, é porque o amigo do não sei o que faz. Portanto, o meu pai não sabe, mas o meu amigo sabe. O amigo não consegue fazer um miojo de 3 minutos, mas ele sabe mais da vida do que o pai e a mãe. A influência desses maus amigos tem levado os jovens e adolescentes a desobedecer aos pais. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. A forma que você fala, com quem você fala, vai corromper os costumes que você tem recebido na sua casa. Portanto, já um conselho aos jovens e adolescentes você precisa reavaliar os seus amigos e abandonar os maus e ficar apenas com os amigos bons. Se os amigos te fazem errar, se os amigos te fazem desobedecer, se os amigos te fazem sair de casa sem essa percepção, tentar desobedecer as regras da sua própria casa, você precisa abandonar esses amigos o mais rápido possível. Você precisa abandonar esses amigos o mais rápido possível. Esses amigos estão querendo te levar ladeira abaixo. Preste muita atenção nisso, irmãos. A maioria está perdido. A maioria das pessoas que você acha que sabem de tudo, não sabem de nada. A maioria dos adolescentes e jovens que acham que sabem de tudo, eles não sabem de nada. Portanto, por que você se deixa levar pela influência dos seus amigos? Pela má influência dos seus amigos. Portanto, é a noite de reflexão, equilíbrio, abandonar os maus e ficar apenas com os bons amigos, porque os maus vão te levar de mal a pior. Outro fator que faz com que as crianças sejam desobedientes, os adolescentes e jovens: problemas emocionais não identificados. Aí entra ansiedade, entra depressão e algumas questões comportamentais da existência e de resistência que geram essa desobediência como forma de expressão de dor. Algum problema que a pessoa passou e talvez o pai não sabe. Algum problema que o adolescente passou, ou na escola, ou na rua, e o pai não sabe, e gerou essas questões. Isso precisa ser revisto, mas o jovem, o adolescente também precisa falar que passou por um problema, ou que passou por alguma dificuldade, e precisa de uma ajuda para sair desses lugares. Irmãos, nunca se ouve tanto. A Ana está aqui, a psicóloga vai saber disso mais do que eu. Mas pelos dados que eu estudo, nunca se ouve tanto adolescentes e jovens ansiosos e depressivos. Estão em extrema ansiedade e extrema depressão. Eles estão trancados no seu quarto, porque eles não querem mais viver, alguns deles. Com 13, 14 anos de idade, não querem mais viver. 13, 14 anos de idade, não querem mais viver. Portanto, devemos ter essa percepção de problemas emocionais não identificados. Quinto ponto, que faz com que jovens e adolescentes sejam desobedientes: os maus exemplos dentro de casa. Se há incoerência entre o que o pai fala e o que ele vive, o jovem perde a motivação para obedecer. E aqui eu já pego essa leve perspectiva sobre a próxima semana, mas aqui é o recado para os pais. O pai fala uma coisa, mas vive outra. Ele exige respeito, mas trata com desrespeito. O jovem não quer obedecer. Por quê? Porque ele vê uma coisa, vê o pai falando uma coisa, e vê o pai ou a mãe fazendo outra coisa.
Esses são alguns das perspectivas, algumas coisas que fazem com que jovens e adolescentes sejam desobedientes. Mas deixa eu te dizer isso, irmãos, se você é menor de idade, ou ainda está debaixo do teto do seu pai, você deve obediência ao seu pai. É o que Paulo diz em Efésios: filhos, obedeçam, não é uma sugestão, é uma ordem. Filho, obedeça aos seus pais. Você deve obediência ao seu pai, custe o que custar, doa o que doer, você deve obediência ao seu pai ou à sua mãe. Você está comigo, irmão? E agora Paulo fala, após falar sobre a obediência, Paulo vai falar sobre o comportamento dos filhos para com seus pais, o outro comportamento dos filhos para com seus pais. No versículo 2 ele diz: honre o teu pai e a sua mãe. Honre teu pai e a sua mãe. Primeiro ele diz obedeça, depois ele diz honre. E a honra supera a obediência, porque a honra, normalmente, ela deve ser conquistada. Mas aqui eu pego um pouco a vida de nós adultos. Como honrar alguém que nunca fez nada para conquistar essa honra? Porque a obediência ao filho menor, mora na casa do pai, ele deve obediência. Agora a honra já passa desse limbo de 15, 16, 18 anos, 20 anos, e vai para talvez nós casados, velhos, que Paulo diz que nós devemos honrar a pai e mãe. Mas aqui fica a pergunta: como honrar alguém que nunca fez nada para conquistar essa honra? Como devemos fazer para honrar os nossos pais? O adolescente, o jovem e o adulto. Primeiramente, o que é honra? A honra é demonstrar aos pais que você o ama e o respeita, apesar dele, ou apesar dela. Honra é: demonstro ao meu pai e à minha mãe que eu o respeito, apesar dele. Assim como obediência não é opcional, a honra também não é opcional. Assim como um menino de 14, 15 anos está em casa, ele não tem opção de obedecer ou não. Aquele que já está velho, já saiu de casa, já é casado há 10, 15, 20 anos, ele não tem opção de honrar ou não. Se nós nascemos de novo, nós devemos honrar os nossos pais a qualquer custo e apesar do que eles foram. Apesar do que eles fizeram e apesar do que eles foram. O conceito de honra, irmão, é mais do que obedecer, mas é atribuir valor a quem Deus instituiu como autoridade na sua vida. O conceito de honra é mais do que obedecer. É você perceber e dar valor a quem Deus instituiu como autoridade sobre a sua vida. E aí o que nós podemos falar sobre honra? Primeira coisa, que a honra é o reconhecimento do valor. A honra é o reconhecimento do valor. Honrar os pais é reconhecer que eles têm um valor, independentemente das falhas humanas. Quando você honra o seu pai ou a sua mãe, você está dizendo que ele tem um valor, independente das falhas que ele teve com você. Primeira coisa é honrar, é reconhecer esse valor. A segunda coisa, a honra é uma obediência com uma atitude correta. A honra é uma obediência com uma atitude correta, com um coração respeitoso, grato e reverente. Preste muita atenção. Quando você fica mais velho, você não deve obediência às ordens que o seu pai te dá. Quando nós ficamos mais velhos, nós costumamos a receber conselhos dos pais, não mais ordem. Então a nossa obediência após velhos, ela começa a ser no crivo, ela começa a ser definida no crivo daquilo que o pai ou que a mãe disse, daquilo que eles ensinaram ou daquilo que eles aprenderam. Porque se crescemos, depois de crescido,
O seu pai e sua mãe, pelo menos eu creio que não, depois de casado, não vai na sua casa dizer que você tem que tomar banho. Depois que você cresceu, o seu pai e a sua mãe não vai na sua casa dizer: filho, está na hora de lavar essa vasilha. Não vai fazer isso. Ele não faz isso mais depois que você cresce. Mas depois que você cresce, você se torna alguém que honra o teu pai e a tua mãe, apesar do que eles foram, e agora essa obediência, ela não é mais total. Porque você vai ouvir o seu pai e a sua mãe, se é que você tem esse conselho do pai e da mãe, e aí você vai colocar no crivo do que você viveu, no crivo do que você viu, e aí resolver as suas demandas, até porque as consequências da decisão que você tomar vão ser sua. Portanto, quando você honra, você obedece com esse zelo. Eu ouço meu pai, eu pego aquilo que eu vivi, eu coloco no equilíbrio e eu vou tomar uma decisão equivalente àquilo, porque as consequências disso vai ser eu que vou ter que assumir. Outra situação que a honra deve fazer com que façamos com nossos pais é o cuidado e o apoio. Especialmente na velhice dos pais, nós devemos honrar, cuidar, visitar, se necessário, ajuda financeira e proteção. Eu sei que é difícil, irmão. Eu sei que é difícil falar disso. Eu sei que é complexo às vezes para você que cresceu sem pai, sem mãe. Mas quando nós dizemos sobre honrar, nós dizemos que nós devemos cuidar do nosso pai, da nossa mãe, apesar dele. Você deve cuidar do seu pai e da sua mãe, apesar do que eles foram. Não cuide por aquilo que ele foi, cuide por aquilo que você é. Não trate bem os seus pais por aquilo que eles fizeram por você. Trate bem os seus pais por aquilo que você se tornou. Não é sobre ele mais, agora é sobre você. A honra agora não é sobre ele mais, é sobre você. Mas meu pai não fez nada, minha mãe não fez nada para merecer a minha honra. Se você nasceu de novo, Paulo não está dando uma sugestão, ele está dizendo: nós devemos honrar e cuidar dos nossos pais. Ajuda financeira, visita, proteção, principalmente quando chegar ao fim de idade, irmão, é triste. Eu sei que é difícil, mas é triste quando um pai ou uma mãe é abandonado da sua velhice e às vezes, na linguagem popular, tenha merecido aquilo. Às vezes tratou tão mal os filhos, tratou tão mal as pessoas que estavam perto, e às vezes é abandonado no final da vida. Alguns morrem em casa sem ninguém para acolher, e os vizinhos descobrem dias depois por causa do mau cheiro que veio da casa. Descobrem semanas depois porque os filhos já não ligam mais, porque o pai foi um mau pai, ou a mãe foi uma má mãe. Mas quando se trata dos filhos de Deus, irmão, nós devemos engolir aquilo que pensamos ou aquilo que sentimos e obedecer a palavra de Deus na sua totalidade. Obedecer a palavra de Deus na sua totalidade. Meu pai não cuidou bem de mim, a minha mãe não me tratou bem, a minha mãe não fez um papel de mãe, o meu pai não fez um papel de pai, não fez o que deveria ter feito. Mas independente do que o seu pai ou sua mãe for, nós devemos honrar. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é pior do que obedecer, porque a obediência é obrigatória, a honra é opcional. Ou melhor, a obediência é obrigatória, mas a honra é obrigatória, porém, você vai ter que escolher fazer isso. E é difícil, eu sei que é. E aqui o Bill pode vir, já que eu vou caminhar para o final, com a pergunta mais difícil de ser respondida. Como honrar um pai ou uma mãe que não fez o que deveria ser feito? Aqui a pergunta de $1 milhão. Como eu devo honrar? Como eu faço para honrar o meu pai ou a minha mãe, sendo que eles não fizeram nada para merecer isso? Primeira coisa, pedindo graça a Deus, para que você possa perdoar. Como é que você vai fazer para honrar o seu pai ou sua mãe, que não merecia, mas porque você nasceu de novo, você tem que fazer? Pedindo graça a Deus, para que você possa perdoar o seu pai ou a sua mãe. Eu não estou aqui para medir dor de ninguém. Eu não consigo mensurar o tamanho da sua dor. Eu não sei o que você passou com seus pais, para que você não conseguisse honrá-los.
Eu não sei o que você passou com a sua mãe ou com seu pai, para que você não conseguisse. Você até quer, mas não consegue. Eu não sei o que você passou. Porém, é o dever de todo cristão perdoar quem nos feriu. E só com perdão nós conseguiremos honrar aos nossos pais e às nossas mães. Jesus, falando sobre a oração do Pai Nosso, ele diz: perdoai os nossos pecados assim como. Ou seja, da mesma forma que você está perdoando, você está sendo perdoado. Da mesma forma que você está passando por dia, que você não conseguiu perdoar, você não está sendo perdoado. Mas na proporção que você está perdoando, você está sendo perdoado. Eu sei que é difícil, irmão. Eu sei que é doloroso. Mas nós devemos pedir graça para que nós possamos perdoar, para começar a honrar o nosso pai e a nossa mãe, que pode ter nos ferido. Por quê? Porque é dever. Não é opcional. Então a primeira coisa, peça a Deus graça. Entre no seu quarto, ore, faça disso a meta da sua vida. Deus, eu não consigo. O meu pai fez o que não deveria ter feito. A minha mãe fez aquilo que não deveria ter feito. Ore a Deus de forma intensiva, para que Deus possa trabalhar no seu coração e você possa tirar o perdão da onde não tem, para que você possa conseguir perdoar. Segunda coisa, após orar, tenha a atitude de honrá-lo ou de honrá-la. Após orar e pedir a Deus essa graça para que você consiga perdoar, tenha a atitude de honrar. Como? Mande uma mensagem. Faça uma ligação. Use uma data especial de comemoração de alguma coisa e tente se aproximar. Mesmo sendo difícil, depois de orar pedindo a Deus essa graça, tenha a atitude de honrar o teu pai e honrar a tua mãe. Mas é difícil demais. Vai aos pouquinhos. Ninguém está falando que tem que ser rápido. Nós estamos falando que tem que ser, mas não tem que ser rápido. É melhor nós tentarmos fazer isso em vida ainda, irmão. É melhor nós tentarmos fazer isso enquanto estamos em vida, e nossos pais também estão em vida. É mais fácil tentarmos fazer isso agora, porque depois que morrermos, ou que nossos pais morrerem, acabou. Não teremos mais a probabilidade de pedir perdão para alguém que está morto. Acabou. Perdão é algo que pode ser feito apenas em vida. Amor, você pode amar alguém que já faleceu, mas perdão não. Perdão tem que ser feito em vida. Terceira coisa, faça isso tudo, porém sem ilusões. O grande problema é que a gente floreia demais e acha que nós vamos pedir perdão e vamos tentar honrar e vai ser mil maravilhas do dia para a noite. Faça isso sem ilusões. Talvez houveram mágoas, talvez houve chateação ou coisas do tipo. E não acha que havendo perdão de você para com seus pais, vocês vão almoçar junto todo final de semana e vão ser a família feliz da margarina. Não acho que depois que você conseguir dar o perdão para o seu pai ou para a sua mãe, no outro domingo vocês vão almoçar e no outro, às vezes não vai acontecer. Às vezes vocês vão se ver uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Mas o importante é o perdão e a honra. Não crie ilusões após conseguir liberar o perdão. Faça isso por convicção e não por emoção. Faça isso porque você tem convicção de quem você é. E não pela emoção do eu preciso sentir para que eu possa pedir perdão. Você não vai sentir. Estou esperando um dia eu estar deitado no meu quarto e aí de repente o Senhor vai descer da minha cama e vai dizer para que eu possa perdoar. Você não vai sentir, irmão. Faça por convicção e não por emoção. Como eu sempre gosto de dizer, o perdão não é esquecer. Se perdão fosse esquecer, irmão, alguém que descobrisse que o perdão é esquecimento, venderia essa forma e ficaria rico. Porque perdão não tem a ver com esquecimento. O que é perdão? É lembrar e não sentir mais dor.
porque a sua vida está resolvida. Isso é perdão. Eu perdoo, e depois que eu perdoo, eu lembro do que aconteceu. Eu lembro de tudo que eu passei. Eu lembro que poderia ser diferente, mas agora eu não sinto mais dor. Eu lembro que a vida poderia ser de outra forma, se o meu pai ou se minha mãe não tivesse me abandonado, ou tivesse feito comigo aquilo que não deveria ter feito. Poderia ser de outra forma, e eu não vou conseguir esquecer isso jamais. Mas a dor, depois do perdão, você não sente mais. Portanto, escolha perdoar. Escolha perdoar. E aí Paulo finaliza dizendo por que nós devemos fazer isso. Olha só o que diz o versículo 3. Para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. Paulo finaliza isso dizendo que o perdão, primeiro, é o primeiro mandamento com promessa. Qual promessa? Êxodo 20:12 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então honrar pai e mãe tem a ver com os seus dias na terra. Tudo ir bem e os seus dias serem prolongados. Honrar pai e mãe tem a ver com a sua vida ir bem e os seus dias serem prolongados sobre essa terra. Nós devemos entender que quem não honra e quem não obedece aos pais está correndo um sério risco de ter os seus dias abreviados, porque o mandamento com promessa é: honre e os seus dias serão abreviados, ou melhor, os seus dias serão extensos. O subentendimento disso é: desonre e os seus dias serão abreviados. Nem todos somos pais, mas todos somos filhos. Portanto, se você tem pais vivos, você deve obedecer. Você que é de menor ou mora debaixo do teto do seu pai, e você que é de maior e já saiu da casa do seu pai, e ainda que doa, você deve honrá-lo. Não é opcional. Para quem nasceu de novo, nós devemos obedecer a palavra de Deus. Fique de pé no seu lugar. E assim como você, eu também tenho minhas demandas a serem resolvidas. Assim como você, eu também tenho minhas questões a serem resolvidas. E eu sei que é difícil. Mas eu te convido a orarmos. Ao de menor, a obediência não é opção. Obedeça e ponto. Ao de maior, a honra pode ser um pouco mais complicada. E nós devemos trilhar um caminho para que possamos conseguir honrar os nossos pais. Feche os olhos no seu lugar, vamos orar. Deus, nós louvamos ao teu nome, Pai, pela tua graça e tua misericórdia. Existem adolescentes e jovens neste lugar que talvez não estão obedecendo seus pais, que talvez, Pai, estão vivendo a vida conforme querem. Talvez, meu Deus, o pai fala alguma coisa e eles não querem ouvir. Mas eu quero pedir ao Senhor para que possa trabalhar no coração desses jovens e adolescentes, Pai, para que eles possam obedecer aos seus pais, para que eles possam abrir mão daquilo que pensam, daquilo que as pessoas dizem, daquilo que os falsos amigos dizem, para obedecer aos seus pais, para que eles possam ter uma vida próspera e os dias prolongados sobre a face da terra. Mas eu quero, Pai, pedir ao Senhor também para aqueles que já saíram da casa dos pais, já são maiores de idade, Pai, e às vezes têm uma certa dificuldade de honrar ao pai e à mãe. Tem uma certa dificuldade, Pai, de perdoar o que o pai e que a mãe fizeram. Eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor possa, Pai, trabalhar nos corações. O Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de bondade, o Senhor é um Deus de misericórdia. E nós somos teus filhos, e por isso, Pai, nós queremos ter o nosso coração quebrantado.
Meu Deus, o coração de pedra nós queremos ter aquebrantado, para que nós possamos ter essa atitude, Pai, ainda que doa. Mas não é por aqueles que fizeram contra nós, é por aquilo que nos tornamos. Então que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos dar graça e misericórdia, para que possamos obedecer a Tua palavra, sairmos deste lugar prontos para perdoar aqueles que nos ofenderam, para que possamos receber perdão pelos nossos pecados, Pai. Cuide de cada um que está aqui, cuide, meu Deus, de cada um de nós, e nos direcione segundo o Teu amor e a Tua graça, em nome de Jesus, amém. E se você crê, aplauda ao Senhor Jesus essa noite. Aleluia, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o nosso último domingo do mês, e no último domingo do mês nós cantamos parabéns para os nossos aniversariantes do mês que se passou, o mês de abril. Então eu gostaria de convidar você, chamar aqui à frente você. As crianças lá em cima vão descer? Cadê? As crianças, tem algum aniversariante lá? Criança? Hã? Ué. Canta parabéns e vê se tem alguém lá que faz aniversário. Vocês são pai aí, algum filho fez aniversário em abril aí? Nenhum filho não? Filhos seus? Teve não? Teve não, então vamos orar. Pode mandar assim. Vamos orar pelos aniversariantes.